Olá, é segunda-feira, dia 8 de setembro, são 5:30 da tarde. Eu estou para conversar com vocês aqui praticamente desde ontem, o dia 7 de setembro, depois que participei das manifestações de apoio ao governo Bolsonaro e de protestos contra a maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal visando a sua remoção. É isso aí. Mas eu confesso para vocês que tenho estado muito confuso a respeito do que pode acontecer no day after. Hoje eu passei o dia todo conversando com políticos, empresários, jornalistas, colegas meus, lendo tudo que eu podia para tentar fazer essa análise que eu estou fazendo com vocês aqui nesse dia seguinte, para desenhar o que pode acontecer, né? Eu não tenho dúvida de que se cumpriu exatamente aquela previsão que eu fazia de que o dia 7 de setembro seria o dia da independência 2.0, que está em curso, pleno curso. As manifestações de ontem em todo o Brasil assombraram até os adversários e inimigos jurados do Bolsonaro. Foram as maiores manifestações da história do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Há pouco mesmo eu estava lendo uma análise feita pelo site Poder 360. É um site que banca o independente, mas que é alinhado com esse pessoal todo aí, do eixo do mal. Mas eles não são raivosos, assim como, por exemplo, o antagonista que perdeu o eixo completamente. E há uma análise ali a respeito das manifestações de ontem que me chamou muita atenção, porque coincide com muito do que eu vi em praça pública, inclusive, do que eu vi nas imagens de televisão. O que é narrado ali? Aquilo que vocês viram comigo. Ou seja, aquilo que nós vimos, e aquele pessoal do Poder 360 até escreve isso, o que nós vimos é o que interessa. Nós vimos. Meninos, eu vi. Não é o que o Globo está escrevendo, a Folha de São Paulo está escrevendo, a Zero Hora aqui de Porto Alegre está escrevendo. Não é nada disso. Ah, não, tem 125 mil pessoas na Avenida Paulista. Mentira. Ali, segundo o Augusto Nunes do Pingo nos Is, cabe no máximo 650 mil pessoas. Pois então tinha 650 mil pessoas. É só olhar aquelas imagens de drones ao longo da Avenida Paulista que a gente percebe a multidão que estava ali. E pelo que eu li, inclusive, nesse próprio site Poder 360, nessa análise ali, olha, é gente que pela primeira vez, uma quantidade enorme de pessoas pobres. Os analistas ali até do site estavam descrevendo, a gente passava ali com dificuldade no meio da multidão e via antes, né, que as pessoas, claro, mais abonadas estavam ali pelas laterais almoçando em bons restaurantes, mas o que nós vimos ali foram multidões comendo coisas ali de ambulantes. Ninguém estava pagando sanduíche de mortadela para ninguém, nem distribuindo banana verde, como aconteceu em Porto Alegre, por parte do lulopetismo. Mas muitas pessoas negras de cor ali, que não se costuma ver nessas manifestações, não se costumava ver nessas. E muito jovem, eu vi inclusive muito jovem em Porto Alegre no Parcão. Cadeirantes. Porto Alegre chovia torrencialmente durante a manifestação, e foi uma das maiores manifestações que Porto Alegre já viu até hoje. Então, em plural. Ou seja, o que o presidente Bolsonaro recebeu ontem foi uma carta branca para agir. Para agir. Uma carta branca. Ele quer agir, claro, dentro das 4 linhas, diz o próprio Bolsonaro. E o povo que foi para a rua ontem não foi com a decisão de usar a violência, ao contrário do que previam essa gente toda aí do eixo do mal. Não houve violência. Essas manifestações de milhões e milhões de pessoas terminaram, nem lixo não tinha no chão. Ao contrário do que acontece nas manifestações lulopetistas. Aliás, eles tentaram se contrapor ontem com manifestações também contra o Bolsonaro. Uma vergonha. Em Brasília, lá na torre da televisão, 3 mil lulopetistas, lá, uma coisa patética. É só pegar a foto e comparar
com milhares e milhares de pessoas na Praça dos Três Poderes, na esplanada do Ministério, e uma meia dúzia de gato pingado lá na torre. A mesma coisa aqui em Porto Alegre, milhares de pessoas no Parcão, e uma meia dúzia de gato pingado comendo banana e praia quentinha ali na Redenção. É isso aí que se percebe. Então é nesse day after aí que nós podemos dizer. Claro, o Bolsonaro hoje passou o dia todo, ele teve uma reunião com o seu ministério ali e reafirmou tudo que já tinha dito no dia anterior, né? Para mim, basicamente, duas coisas. Primeiro, não cumpre mais ordens ilegais que partam dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele falou no Alexandre de Moraes, mas é a síntese de todos eles que estão ali. Primeiro isso. E segundo, que ele deixou bem claro é o seguinte, ou o presidente Supremo, ele toma conta da sua gente lá, ou vai haver ruptura. Vai haver ruptura. E hoje ele passou o dia todo, como dizem os psicólogos, né, elaborando todos esses acontecimentos de ontem, inclusive a reação dos seus adversários e dos seus inimigos, e até do seu entorno. Hoje falaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, de tarde, o Luiz Fux, que não me parece, que num primeiro momento me pareceu que ele tinha feito um discurso morno, mas não fez não. Ele foi provocativo, de novo, né? Está pedindo. Já o presidente do Senado e o presidente da Câmara foram mais light, né? Foram muito mais light, né? E a oposição, claro, inclusive o governador aqui do Rio Grande do Sul, pedindo o impeachment do Bolsonaro, que é um delírio dessa gente. É um delírio. Não... Olha, eu tenho tempo demais para saber que impeachment aqui no Brasil só sai se o povo quer, né? E o povo não quer. O povo quer, pelo contrário, quer o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o enquadramento do Senado Federal. Quer que o governador, que o governo, governe o governo. Coisa que ele não vem conseguindo fazer por obstáculos que sistematicamente são criados no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também por boa parte do Legislativo, sobretudo no Senado. Esse governo que foi eleito pela grande maioria do povo brasileiro não está conseguindo implementar aquelas consignas que vêm sendo defendidas em praça pública desde 2015. Ora, senhores, para essa gente do eixo do mal, que vem aí conseguindo abrir espaços generosos na mídia corporativa tradicional e seus aliados sujos da internet, para essa gente aí é uma coisa terrível o que o povo brasileiro quer. Ou seja, liberdade para se expressar, democracia plena, o restabelecimento dos valores sociais mais caros de uma sociedade civilizada, que são os respeitos à pátria e o amor à pátria, o respeito às autoridades, o respeito e o amor aos seus pais, a proteção da família. Na área política e econômica, um ataque decidido à corrupção no setor público, mas, sobretudo, a modernização da gestão pública para que ela se coloque a serviço da sociedade. Para que se ajuste as contas públicas com o sentido de que se possa promover um desenvolvimento econômico sustentável para gerar emprego e renda. Essa gente não aguenta isso. Os próprios bancões que viviam cavalgando o rentismo em cima do talão de cheque, que agora são obrigados a ir para a competição, os empresários patrimonialistas que historicamente gostam, adoram mamar nas tetas generosas do Tesouro, conseguindo benefícios na Receita Federal, isso tudo aí está mudando, senhores. Isso e só não mudou mais ainda porque há uma reação atrasada, reacionária por parte da maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal e que encontra amparo, inclusive, em grandes franjas do Poder Legislativo, sobretudo no Senado.
com o amparo da grande imprensa corporativa e seus aliados sujos da internet, né? Bom, então esse outro lado, que é do eixo do mal, que eu chamo sempre de eixo do mal, eles inicialmente ficaram perplexos com as dimensões das manifestações de ontem, hoje, durante o dia, né? E ainda não conseguiram sair do seu quadrado ali, né? Bom, senhores, e daí? Eu há pouco estava conversando com um constitucionalista aqui do Rio Grande do Sul, Antônio Augusto Maier dos Santos, a respeito de algumas saídas imediatas que devem ocorrer aí, né? Quais sejam? A principal delas que se falou hoje, ontem já se vem falando isso desde ontem, hoje está falando de novo. Até agora, são 5h35, eu não tive confirmação ainda, as informações são muito desencontradas, de que o presidente convocaria o Conselho da República para acabar com essa festa. Eu estava perguntando até para o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, que é constitucionalista, afinal de contas, o que o presidente pode fazer ao convocar o Conselho da República. Se vocês forem ali no Google, botar ali Conselho da República, ou o artigo 89 da Constituição Federal, que é o que trata da convocação do Conselho da República e do seu funcionamento, vocês vão ver ali no Google que ele remete a uma lei, a 8.041, que regulamenta o funcionamento desse Conselho da República, inclusive a sua composição. Faz parte ali o presidente da República, o vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal Federal, líderes da maioria e da minoria no Congresso, mais 6 cidadãos convocados pelo próprio presidente da República. É um conselho consultivo, né? A informação que eu tinha até há pouco era de que o presidente convocaria esse Conselho da República para uma reunião amanhã mesmo, quinta-feira. Com que objetivo? Com o objetivo de tratar, de estabelecer mecanismos capazes de garantir o retorno à harmonia, à independência entre os poderes da República e de garantia do Estado Democrático de Direito. É disso que trata ali. O artigo 89 e a lei que regulamenta o Conselho da República, essa lei 8.041, eles não entram completamente em detalhes, mas há uma leitura que permite, por exemplo, que com base no que for decidido pelo presidente depois da reunião do Conselho da República, ele possa invocar, aí sim, com base no que for resolvido nessa reunião do Conselho da República, com base no que for decidido pelo presidente depois dessa reunião, ele pode, aí sim, invocar o artigo 142 e tratar de estabelecer, finalmente, uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, para restabelecer a harmonia entre os poderes, para que o Supremo não possa continuar usurpando prerrogativas que são constitucionalmente do Legislativo e do Judiciário. Eu confesso para vocês que até esse momento, agora, 5h30 da tarde, desta quarta-feira, não tenho informações seguras de que o presidente fará essa convocação. Mas é o que está se especulando aí em tudo que é lugar. De qualquer maneira, o tempo urge, né? O tempo urge. Hoje mesmo, vocês sabem, quem acompanha o meu blog, polimebraga.com.br, sabe que em pelo menos dezenas de pontos rodoviários de vários estados do Brasil, caminhoneiros estão em greve, impedindo inclusive o tráfego, o trânsito, para paralisar, evidentemente, o país, né? Isso vem acontecendo desde hoje de manhã, aqui no Brasil. Isso já é um desdobramento dessas manifestações de ontem aí, porque esse povo não se desmobiliza, né? Não vai se desmobilizar tão rapidamente.
Acho que nós estamos vivendo aí um momento crucial, importantíssimo, muito importante, e de definições, rigorosamente de definições que vão garantir que esse país finalmente possa mudar de uma vez por todas e se transformar naquele Brasil grande que a gente cantou ontem em praças públicas, dentro daquelas estrofes magníficas do hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, é isso aí. Brasil gigante pela própria natureza. E gigante, sobretudo, pela ação dos seus povos. Eu hoje quero dizer para vocês o seguinte, eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro, depois dessas manifestações de ontem. Espero que você também. Mas a luta continua, né? Como dizia o velho Karl Marx.